É questionada a falta de licitação para contratar a empresa que fará um estudo econômico em Ribeirão. A ausência de detalhamento também é um dos pontos discutidos. Foi publicada essa semana no Diário Oficial do município a contratação de uma fundação que ficará responsável por um estudo econômico de Ribeirão Preto. A organização, que pertence à Faculdade de Administração e Economia da Universidade de São Paulo, vai receber por um acordo anual R$ 547.200. Isso significa R$ 46.600 por mês para a fundação que foi criada em 95 e não tem fins lucrativos. A medida é vista como essencial pela Prefeitura, já que a situação financeira da cidade é complicada, principalmente envolvendo o IPM, Instituto de Previdência dos Municipários. Acontece que essa contratação foi feita sem processo licitatório, ou seja, sem edital não há concorrência. Também não tem como saber se a Prefeitura pagou o menor valor pelo serviço e nem o que será feito durante esse período. Nessa dispensa não há a especificação do serviço que vai ser feito, né? Só estabelece 12 meses. Ora, 12 meses para uma consultoria, quantas horas ela vai trabalhar, né? Quais são os trabalhos que ela vai realizar, né? O que ela tem que entregar? Além da dispensa de licitação, outro problema seria o momento que o serviço foi contratado. Por que só agora a consultoria, né? Já faz 2 anos e meio quase de mandato, né? Nós estamos caminhando para o último ano de mandato, com eleições vindo agora. Por que não ter contratado no primeiro ano, nos 6 primeiros anos? Esse economista lembra que não há ilegalidade nessa contratação, já que se trata de uma fundação sem fins lucrativos. Mas ele afirma que esse processo poderia ser feito de uma forma diferente, algo que pudesse trazer vantagem para o município. Perdemos uma oportunidade aí de ter uma visão mais ampla da situação. Eu acho que a fundação poderia liderar um consórcio de outras empresas de consultoria, que aí sim teria uma visão mais ampla sobre os problemas da cidade. Aí eu poderia dirigir um grupo mais específico para a área de educação, um grupo para a saúde, um grupo para outros segmentos aí também tão importantes quanto, que deem reflexo no financeiro, né? Nós sabemos que o IPM é o grande problema hoje da cidade. Outro ponto seria não ficar apenas na visão acadêmica, baseada em pesquisas, já que a fundação é um braço da Universidade de São Paulo. Na prática, depende muito de quem são os profissionais que vão atuar na linha de frente, para saber a experiência que eles têm realmente com visão de mercado, para fugir um pouco da visão acadêmica, que ela é importante, mas não é na totalidade. A mesma fundação já tem uma condenação judicial por uma contratação muito semelhante na cidade de Araçatuba. Por dispensar a concorrência, tanto a prefeitura quanto a fundação foram enquadradas na Lei Nacional de Improbidade Administrativa. Numa decisão não muito comum, a desembargadora que julgou o caso fez uma adequação na punição. A empresa ficou impedida de contratar apenas com o município de Araçatuba, ou seja, a prefeitura de Ribeirão pode contratá-la, mas poderia ter feito uma concorrência democrática. É algo para se preocupar. Se ela já tomou um apenamento do Tribunal de Contas do Estado pelo mesmo sistema que a Prefeitura de Ribeirão Preto está fazendo aqui, provavelmente ela pode ser apenada aqui também. E a Prefeitura também é responsável. Precisa se pensar diferente, precisa ter uma forma alternativa de recursos diferentes. E isso só quem trabalhou já na iniciativa privada, quem já pensou e já teve um negócio, consegue ter essa visão. Então, a gente está gastando muito mal os recursos públicos da Prefeitura. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Fundace destacou ser uma instituição sem fins lucrativos, com professores e pesquisadores de reconhecimento nacional. A Fundação garante cumprir projetos da administração pública e atuar dentro da lei, e que o caso ocorrido em Araçatuba caberá recurso. Em nota, a Prefeitura disse que houve a dispensa de licitação, pois é um trabalho técnico em que todas as instituições cotadas eram da Universidade de São Paulo. Por esse motivo, cumpre os requisitos legais. O principal fator que impulsionou a necessidade do estudo é a crise financeira que a Prefeitura se encontra, principalmente por conta do IPM. O governo diz que o contrato não tem o mesmo vício que o caso de Araçatuba. Afirma ainda que a administração possui equipe que faz o acompanhamento dos problemas financeiros. Porém, o desenvolvimento e as pesquisas necessárias para tanto não estão no escopo do dia a dia da Prefeitura. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Pois é, Pucci, novamente o poder público sendo contestado. Aqui do meu lado está o advogado Wilson Rogério Estevão.
Doutor, a Prefeitura deveria ter realizado um processo mais democrático para a contratação do serviço? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pulse. Na realidade, eu não diria nem democrático, mas um processo mais transparente. Eu acredito que a Prefeitura deveria, em primeiro lugar, vir ao público, vir ao seu eleitor e explicar o porquê contratar essa empresa. Explicar por que não a Secretaria da Fazenda, os seus secretários, os funcionários que lá existem de carreira, que conhecem o problema a fundo dos caixas públicos da Prefeitura de Ribeirão Preto, não estariam capacitados para apresentar esse serviço que hoje é contratado. Se um serviço for contratado com falta de detalhamento e os estudos devidos, pode ser desvantajoso para a cidade? Muito, até porque essas pessoas vêm de fora, vão tentar encontrar um problema e é diferente daquelas que lá estão na secretaria hoje e que já convivem com esses problemas. Quer dizer, eles têm noção daqueles problemas, eles têm noção até de como resolver esses problemas. Então, eu acredito que seria a função da Prefeitura Municipal hoje valorizar o seu funcionário, ouvir o seu funcionário, ouvir as sugestões daquele funcionário, certo? Que poderiam ser feitas isso através do secretário da Fazenda, fazer essa intermediação entre Poder Executivo e funcionário da Secretaria da Fazenda e haveria uma desnecessidade de se chamar essa empresa. Esses vão ter que vir levantar os problemas e oferecer sugestões. Muito complicado. A mesma fundação contratada para realizar a consultoria na Prefeitura de Ribeirão teve problemas com a Justiça em Araçatuba. Este fato não deveria ser um sinal de alerta para a Prefeitura? Deveria e deve ser ainda, né? A gente percebe aí que essa fundação teve um problema sério, foi condenada no Tribunal de Justiça de São Paulo conjuntamente com o Poder Executivo de outra cidade. Então, assim, isso que sirva de alerta para a Prefeitura Municipal e também para a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, que deve acompanhar esse serviço passo a passo. Eles têm a obrigação de fiscalizar os serviços que serão realizados dentro da Secretaria da Fazenda de Ribeirão Preto. Contratar uma empresa para realizar uma consultoria com dispensa de licitação pode acarretar em algum problema, inclusive com o Tribunal de Contas? Pode até ocorrer. Se houver alguma irregularidade, algo que contrarie a Lei 8666/93, que é a lei que fala das licitações e dentre as espécies, as cartas convites, como está sendo feito, se não for seguida a regra, se não for seguida a risca essa lei, normalmente o contratante toma um puxão de orelha do Tribunal de Contas do Estado. A Prefeitura deve sempre se atentar em processos e serviços que sejam mais vantajosos para o município? É obrigação do Executivo, é obrigação do homem público como gestor. Ele não está ali gastando dinheiro que é seu, ele está ali simplesmente administrando dinheiro de outrem, administrando dinheiro do eleitor, administrando dinheiro do cidadão. Então ele deve estar sempre atento e tomar muito cuidado onde e como gasta esse dinheiro, porque isso com certeza será cobrado dele. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pulse. Ok, Davi.